A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima. Você está no canal Boas Notícias com mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E temos como assunto ou tema principal, e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. A lição de hoje é a lição de número 6, para 11 de maio de 2025, com o assunto O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O texto áureo diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10, 14. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe está em João 10, 1 ao 16, porém vou ler do 9 até o 16. Diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Graças a Deus. Da mesma forma que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e seguem, somos convidados a identificar a voz de Cristo em nossa vida diária e a seguir as suas diretrizes. Ele é a porta que nos conduz à salvação, o aprisco onde encontramos abrigo, e o pastor que, ao contrário do mercenário, entrega a sua vida para nos salvar e proteger. A palavra-chave desta lição é cuidado. Não cuidado no sentido de atenção, aviso, tá? No sentido de cuidado para não cair, cuidado isso, cuidado. Não, não é nesse sentido. É cuidado no sentido de carinho, aconchego, amparo, certo? Nesse sentido que dá origem à palavra cuidador. Cuidado, tá? Diz-nos a introdução. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Esta lição está subdividida em 3 tópicos. Primeiro, Jesus, a porta das ovelhas. Segundo, o aprisco das ovelhas. E terceiro, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Por falar nisso, o que é mercenário? Nos tempos bíblicos, mercenário era alguém que era contratado, que era pago para cuidar de um rebanho. O pastor, às vezes, adoecia ou tinha que fazer uma viagem, então contratava alguém, assalariava ali, para que a pessoa cuidasse das suas ovelhas. Ou porque o rebanho cresceu e ele sozinho não dava conta e precisava de mais alguém para ajudar. Só que essa pessoa ia pelo dinheiro, ele não tinha amor pelas ovelhas, não era dele, não era seu patrimônio, não era seu bem pessoal. Então, ele, na hora do lobo, ele corria, na hora do urso ou do leão, não era como Davi, as ovelhas de Davi, ele ia lá, enfrentava o leão e o urso, mas o mercenário não. Ele preferia dizer assim: eu perco meu salário, mas minha vida, por causa de ovelha dos outros, perco nada. E largava as ovelhinhas para se complicar para lá, certo? Hoje, mercenário também são pessoas que são contratadas para somar com o exército, com algum exército, alguma milícia em algum lugar para combater outro grupo. E a pessoa é contratada porque é habilidoso, atira bem, sabe lutar, guerrear e tudo mais. Mas ele não tem amor à bandeira daquele país, à cultura daquele país, ao povo. Ele está simplesmente porque foi pago. E aí ele não tem a afinidade com ninguém. Pagou, está indo. No sentido eclesiástico, podemos usar isso para líderes e pastores de igrejas, seja no campo, seja na cidade, no sertão, onde for, que está na posição pelo dinheiro, pelo status social, pelo nome ser reconhecido como autoridade, e alguns até mesmo
tabela, um salário e a congregaçãozinha tem que dar aquele tanto. E se a renda cair? Problema da congregação, se virem, a gente acertou que meu salário é esse tanto. Não acho isso correto, creio que isso também é ser mercenário. Todo obreiro é digno do seu salário, trabalha na obra de Deus, pode ser mantido? Sim, com certeza. Porém, de acordo com o que o rebanho dá conta. Se naquele mês o rebanho, a igreja, as doações, os dízimos, as ofertas caiu, porque então vai dizer que não, tem que preservar o do obreiro do mesmo tanto, porque o seu estilo de vida não pode cair. Isso é ser mercenário, tá? A prebenda ou espórtula, como é que queiram chamar, ajuda eclesiástica, tem que ser conforme o rebanho, certo? Conforme as possibilidades, senão a pessoa é sim um mercenário. Muito bem, Jesus a porta das ovelhas. E você sabe quantas raças de ovelha tem no mundo? Em torno de 1000, tá? Em torno de 1000 raças de ovelhas, de tudo que é espécie e tamanho em todo o planeta, tá bom? Mas para não errar, você pode falar acertadamente mais de 800 raças, tá? E umas são boas para carne, outras para leite, outras para lã, outras para o couro, e algumas delas até mesmo para duas ao mesmo tempo, para lã e carne, ou couro e carne, ou leite e carne, certo? São vários os tipos. Aqui no Brasil praticamente não se tem as para lã, porque a gente vive num país tropical, tá? Bom, nos tempos bíblicos a ovelha era um bem de valor moderado. Não era barato, mas também não era valor exorbitante. Todavia, porém, se alguém quisesse comprar um servo ou um escravo, ovelhas era usada para pagar uma ou duas ovelhas por um escravo, por um servo, certo? E se alguém tivesse um rebanho grande, essa pessoa já era considerada uma pessoa rica, porque a ovelha tinha seu valor, tá? Bom, em falando de distinção entre o bom pastor e o mercenário, a expressão pastor e ovelhas na Bíblia tem muitas. É claro que quando você vem falar em pastor no Antigo Testamento, não é pastor eclesiasticamente falando, porque a igreja não existia. Eram juízes, sacerdotes, príncipes, reis. No Antigo Testamento, quando você vem falar em pastor, ou é pastor de ovelha mesmo, de ovelhinha, ou é porque era uma liderança na sociedade. Tá? Quando a Bíblia diz, ó, dá-vos-ei pastores conforme meu coração, está falando de líderes, de governantes e tudo mais. Tudo bem, mas temos várias referências falando desse relacionamento pastor e ovelha. Uma das mais conhecidas é o Salmo 23, a primeira parte, porque o Salmo 23 é duas etapas, é duas partes, perdão. A primeira parte é o relacionamento pastor-ovelha e a segunda é anfitrião e hóspede. Então, na primeira parte, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem não faltará? O pastor. Essa seria a tradução direta do texto em hebraico. Em vez de nada, é não. Quem não faltará? O pastor. E ele não faltando, então ele deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, etc e tal. Daí para frente já é anfitrião e hóspede. Muito bem, então essa ovelha fica tranquila, porque vai ter água, vai ter pasto, vai ter segurança, se tiver amparada por um pastor. E nesse caso, o bom pastor é Jesus Cristo, que dá a vida pelas suas ovelhas. Pastor nenhum nesse mundo que cuida de um rebanho na cidade ou no sertão, no campo, seja onde for, necessariamente precisa dar a sua vida pelas ovelhas. Não, tem que cuidar, tem que visitar, tem que aconselhar, ensinar na palavra e tudo mais. Mas dar a vida, Jesus já fez isso, ninguém mais precisa. E mesmo que alguém queira fazer, não vai conseguir salvar ninguém, porque só o sangue de Jesus é que purifica de todo pecado. Então ele é que é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, certo? E por que então o crente, o cristão é comparado com ovelhas? Nós somos comparados com ovelhas porque às vezes nós nem sabemos o que é bom para nós, como as ovelhas, exatamente. Como ovelhas, nem sempre nós sabemos o que é bom para nós. Deus é que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Devemos viver conforme a vontade de Deus, o nosso pastor. O próprio Jesus orou, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, toda a vida não seja feita a minha vontade, mas a tua.
E na oração modelo ele ensinou, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, nós somos comparados a ovelhas porque, às vezes, nós não sabemos o que é bom para nós e achamos que a nossa vontade tem que ser feita, a minha vontade tem que ser realizada e tudo. Depois a gente descobre que a minha vontade não era tão boa assim, certo? E, por falar nisso, quais as características das ovelhas? Primeira característica das ovelhas. Elas são indefesas, como diz Mateus 9,36, Jesus olhava a multidão e via como ovelhas que não têm pastor, e aí você vai encontrar essa expressão algumas vezes. Jesus vendo, se compadecendo, porque eram como ovelhas que não têm pastor, ou seja, desamparadas, desprotegidas, ao léu, morrendo, sem ter cuidado e nem nada. Então a preocupação de Jesus, quando olhava, via as multidões como ovelha que não tem pastor, porque ovelhas são indefesas. Segundo, ovelhas são emocionais e reconhecem a voz do seu pastor. No meio da multidão, alguém pode chegar à beira do pasto e gritar para as ovelhas que elas não vão responder. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas podem gritar à vontade, elas não vão responder. Agora, no meio daquela multidão, se o pastor gritar, ela levanta a cabeça, para de pastar e corre lá para saber por que ele chamou, certo? E aí, você tem esse instinto também excepcional para reconhecer a voz do seu pastor Jesus Cristo? Não interessa quem esteja pregando, se homem, se mulher, se na televisão, se na igreja, se na internet, você precisa saber e entender se é a voz de Deus. Não é porque a pessoa tem toda a pompa e jeito de pregador e tem uma Bíblia na mão que quer dizer que ele está trazendo uma mensagem verdadeiramente bíblica, saudável e sem heresias. Não vai engolindo tudo enquanto. Preste atenção para você reconhecer se é a voz de Deus na boca do pregador ou da pregadora, tá? Terceiro, ovelhas não têm senso de direção. Há tempos atrás na Turquia, 1.500 ovelhas caíram no penhasco. As primeiras caíram, as segundas, as que chegaram mais perto, que viram as outras caindo, pararam, mas aí as outras já vinham atrás seguindo o fluxo, empurraram e caíram também. Os pastores estavam ali por perto comendo e descuidaram. Quando foram ver, 1.500 ovelhas tinham caído no penhasco. Morreram 400, as primeiras. As outras caíram por cima delas, escaparam porque as outras, a lã, o corpo, serviu, digamos assim, de colchão para que as outras caíssem em cima e 1.100 escaparam. Então, elas seguiram o fluxo, viram as outras andando e seguiram. E quando viram o penhasco já estava, não tinha mais como se livrar da queda, certo? Olha, uma certa pessoa soltou algumas ovelhas que estavam há um tempo presas num celeiro. Então abriu aquele galpão, mas pôs uma corda. E as primeiras ovelhas que viram a corda, foram pulando a corda, foram pulando, as primeiras pularam. Então ele tirou a corda. As que vinham atrás, embora não tivesse mais corda, todas, até a última, saltou sobre uma corda imaginária, simplesmente porque viram as primeiras lá na frente, saltando. E quantas vezes a gente vai vivendo dessa forma, né? Repetindo a pregação que o outro pregou errada, fazendo uma citação antibíblica, porque alguém citou, porque o pregador famoso citou. E nessa brincadeira vão dizendo aí que a Arca de Noé demorou 120 anos para ser feita, quando talvez não demorou nem 50. E que um dia Jesus tomou as chaves do inferno e da morte da mão de Satanás, quando ele nunca teve ela nem um minuto, imagina o diabo, 1 minuto com as chaves do inferno e da morte na mão. E então, é a cordinha. Os primeiros saltaram, os outros vão saltando, e a gente não vai ser bereano para pesquisar e ver se realmente está correto o que foi ministrado, tá? Bom, as ovelhas precisam de ajuda para se levantar. Se ela cair e ficar de pata para cima com as costas no chão, vai morrer lá. Ela vai morrer lá daquela forma. Precisa que viu o pastor e levantar e colocar ela em pé para ela poder. Se ela quebrar a perninha, vai morrer lá, vai ficar quietinha no chão, com a perna quebrada. Precisa o pastor pegá-la e enfaixar e cuidar, levar para casa e começar a sangrar num braço, porque, sei lá, se feriu, vai morrer lá. As outros animais se lambem até parar o sangramento, massageia e tudo. A ovelha não, vai morrer ali sangrando. Precisa desse cuidado para se levantar. Então, você e eu precisamos cuidar uns dos outros na igreja. O irmão está caindo, está ferido, vamos lá ajudar. Porque ele sozinho não vai conseguir ler a ovelha, precisa da ajuda do pastor, da liderança e dos demais irmãos em Cristo. Precisamos ajudar uns aos outros. As ovelhas também se contentam com pouco. Se elas forem caminhando para beber e a água boa, pura, saudável, está ali a alguns metros e antes, uns 6, 7 metros antes, tem uma poça de água suja, imunda e fedida, elas vão parar e vão beber ali. A água boa, limpa e saudável está logo à frente, mas vão parar ali e vão beber aquela água fedida e suja e barrenta. Desse jeito.
mesmo tendo ali ao lado a água boa. Quantas vezes você está ouvindo uma palavra, um ensino saudável e tudo da palavra de Deus, um ensino bíblico, e de repente você se encanta com o pregador porque grita, porque pula e pregando heresia e trazendo água suja e a pessoa se contenta com isso, vai juntando comichão nos ouvidos e ouvindo tudo que é mensagem e abandonando a água limpa, tá? Então, meu querido, tenhamos cuidado com as poças de pecado que podem se apresentar diante de nós. Sexta característica, as ovelhas são inocentes. Inocentes? São inocentes. É por isso que elas simbolizam pureza, gentileza e inocência. Por isso que é símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu como cordeiro e ressuscitou como cordeiro. Não ressuscitou como leão, como estão cantando por aí, não. Jesus foi chamado de leão uma vez porque a bandeira da tribo de Judá, que é a tribo que ele nasceu por era descendente de Davi, era um leão. Então era uma forma de dizer poeticamente, Jesus é a nossa bandeira, na tribo de Judá ele é a nossa bandeira. Só isso. Só isso. Não precisa ninguém estar rangindo aí como leão, andando de quatro no púlpito da igreja, porque Jesus é leão. Não, Senhor. Ele morreu como cordeiro, está escrito em Apocalipse. E ele é visto como um cordeiro que foi morto e reviveu como cordeiro. Ele não morreu como cordeiro e ressuscitou como leão, não. Isso aí não tem fundamento. Certo? Muito bem. Sétima característica. Se feridas, elas não cuidam de si mesmas. Não cuidam. Nem as outras não cuidam. Que coisa interessante. Então elas sempre vão prezar do pastor para ir atrás, como diz lá na parábola, né, da ovelha perdida, deixou as 99 e foi atrás daquela, porque ela iria morrer lá. Ou ficaria à mercê de um animal vir selvagem lhe devorar. Por isso, elas não sabem cuidar de si mesmas. Quantas vezes a gente acha que nós somos autossuficientes, que eu dou conta, que eu não preciso congregar, que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso de aprisco, que eu não preciso de pastor, que eu não preciso de... Só não precisa se não for ovelha. Mas se for ovelha de Jesus, precisa sim. Porque elas não sabem se cuidar sozinhas. Também a ovelha tem valor. Tem o seu valor. Nos tempos bíblicos, um homem que tinha um bom rebanho era considerado rico. E você, como ovelha, tem tanto valor que Jesus deu a vida dele para te salvar. Você tem um valor, tá? E nono, as ovelhas não são animais de carga. Você nunca vai ver uma ovelha carregando nem que seja uma mochila nas costas. Então não podemos levar nossos fardos, nós como ovelhas. Também não podemos levar nossos fardos. O Salmo 55 e versículo 22 diz: lance o teu fardo sobre o Senhor. Lance o teu fardo, tá? Sobre o Senhor, que Ele te susterá. Apocalipse 9,17 diz: pois o Cordeiro que está no meio do trono te apacentará e conduzirá às fontes da água da vida. E pronto, precisa de ser cuidado, e ovelhas depende até para beber que o pastor leve, não são animais de carga. O nosso fardo, Jesus já levou. Ele disse: tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tal, e meu fardo é leve. O fardo que a gente tem é apenas de obedecer e fazer a obra de Deus. Curta, comente, compartilhe se você gostou desse vídeo, e se não tiver gostado também, nos ajude em oração para que a gente melhore. Certo? Se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos.